no coração da Emília-Romanha, mais precisamente na pequena Dovia de Predapio, nascia em 29 de julho de 1883 uma figura que marcaria a história, Benito Amilcar e Andrea Mussolini. O nome, carregado de simbolismo, fazia referência a Benito Juárez, o líder mexicano que resistiu à intervenção francesa, e a Amílcar Barca, o general cartaginês que desafiou Roma nas Guerras Púnicas, uma ironia curiosa para quem mais tarde se apresentaria como restaurador da grandeza romana na Itália. Filho de Alessandro, um ferreiro de ideias revolucionárias e militante socialista, e de Rosa Maltoni, professora e mulher politicamente engajada, Mussolini cresceu em um lar onde as discussões sobre política eram tão comuns quanto as refeições. A Itália que o viu nascer era um país de contrastes. Unificada apenas em 1861 após séculos de fragmentação, a nação recém-formada expandia suas fronteiras com a anexação de territórios austríacos em 1866 e a conquista de Roma em 1870, após a retirada das tropas francesas. Entre as décadas de 1880 e 1910, o país emergia como potência colonial, dominando partes do Chifre da África, obtendo concessões na China e em 1911 subjugando a Líbia, seguida pela ocupação de Rhodes no ano seguinte. No entanto, por trás dessa fachada de progresso, a realidade era dura. A Itália era superpovoada com vastas regiões, especialmente no sul e nas ilhas, mergulhadas na pobreza. A incapacidade dos governos sucessivos em resolver esses problemas levou a uma hemorragia humana sem precedentes. Cerca de 15 milhões de italianos emigraram entre 1861 e 1914, buscando oportunidades que sua pátria não podia oferecer. Desde cedo, Mussolini absorveu as ideologias dos pais. O republicanismo e o socialismo de Alessandro, combinados com a consciência política de Rosa, moldaram sua visão de mundo. Sua trajetória escolar, no entanto, foi turbulenta. Expulso de uma escola em Faenza por comportamento violento, o que decepcionou profundamente sua mãe, que o enviará para ser educado por monges, ele acabou transferido para Forlimpopoli, onde também enfrentou problemas. Apesar das dificuldades, sua inteligência era inegável. Aos 18 anos, em 1901, formou-se como professor primário. Mas sua verdadeira educação ocorreu nas conversas com o pai, na forja onde debatiam socialismo, anarquismo e as ideias revolucionárias que ecoavam da Rússia e de outros cantos da Europa. Em 1902, aos 19 anos, Mussolini já demonstrava seu talento para a oratória ao discursar em homenagem aos 20 anos da morte de Giuseppe Garibaldi, herói das guerras de unificação italiana. Porém, o magistério não o satisfazia. Sua paixão era a política e a escrita, e foi assim que se tornou jornalista, inicialmente fugindo para a Suíça em 1902 para escapar do serviço militar obrigatório. Lá mergulhou de cabeça no socialismo, organizando greves e enfrentando problemas com a justiça. Retornou à Itália em 1904, cumprindo o serviço militar nos 2 anos seguintes, período marcado pela triste perda de sua mãe, vítima de meningite aos 46 anos. Entre 1909 e 1911, instalou-se em Trento, então parte do Império Austro-Húngaro, onde trabalhou para o Partido Socialista local e aprofundou seus estudos. Autodidata, aprendeu alemão para ler Marx e Engels no original, consolidando-se como um comunista convicto. Tanto que em 1911 protestou veementemente contra a invasão italiana da Líbia. Nesse período escreveu profusamente, muitas vezes sob o pseudônimo Vero Heretico, herege sincero, refletindo sua postura crítica e radical. Quando a Primeira Guerra Mundial irrompeu em 1914, Mussolini inicialmente se opôs à entrada da Itália no conflito. O governo italiano, apesar de sua aliança com a Alemanha e Áustria-Hungria, também adotou uma posição neutra. Mas tudo mudou em 1915, quando a Itália declarou guerra ao lado da Tríplice Entente, movida pela promessa de anexar territórios austríacos considerados historicamente italianos. Mussolini, em uma virada surpreendente, abandonou suas convicções pacifistas. Em novembro de 1914, fundou em Milão o jornal Il Popolo da Itália, defendendo a intervenção no conflito. Essa mudança radical custou-lhe a expulsão do Partido Socialista Italiano, mas marcou o início de uma nova fase, a criação do Fascil Rivoluzionario de Azione Internazionalista, o embrião do movimento que transformaria não apenas sua vida, mas o destino de toda uma nação. O termo fasces, que batizaria o movimento, remete a um símbolo ancestral romano, um feixe de varas amarradas em torno de um machado, emblemático da força pela unidade.
Na Itália do século XIX, a palavra já evoca um grupo coeso de atores políticos, dispostos a agir com determinação. Não por acaso dela derivaria fascismo, e seus seguidores, os fascisti, tornaram-se sinônimo de uma nova ordem que se ergueria sobre as cinzas da velha política. Alinhado a esse nacionalismo combativo, Mussolini alistou-se como voluntário na guerra, apesar das resistências iniciais das autoridades militares, que desconfiavam de seu passado socialista revolucionário. Em agosto de 1915, finalmente incorporado, ele lutou nas sangrentas batalhas do rio Isonzo, na fronteira com a Áustria-Hungria, território que hoje divide Itália e Eslovênia. Seu desempenho entre 1915 e início de 1917 lhe valeu elogios e a promoção a cabo, até que uma granada explodiu em sua trincheira, deixando-o gravemente ferido, com dezenas de estilhaços alojados em seu corpo. Aqueles meses de convalescença foram decisivos. A guerra não apenas cicatrizou seu físico, mas também sua ideologia. O socialismo revolucionário, outrora sua bandeira, agora lhe parecia um ideal ultrapassado, incapaz de responder aos desafios de uma Itália humilhada e dividida. Em seu lugar, florescia uma visão nacionalista radical, obsessiva. A Itália precisava renascer como potência, reaver sua grandeza perdida e conquistar o Spazio Vitale, o espaço vital, uma expansão territorial que recuperasse as terras outrora dominadas por Roma ao redor do Mediterrâneo. A ideia, mais tarde espelhada no Lebensraum nazista, encontrava eco em figuras como Giuseppe Bottai, intelectual que Mussolini conheceu em 1919 e que se tornaria um dos arquitetos do fascismo italiano. Mas a guerra também redefiniu sua vida pessoal de maneira brutal. Quando o conflito irrompeu, ele estava casado com Ida Dalser, filha de um ex-prefeito de Trento culta e independente, que o apoiara financeiramente com os recursos da família e seu trabalho como esteticista em Paris. O casamento, porém, duraria pouco. Em 1915, já separados, Ida deu à luz Benito Albino, seu primeiro filho. O que se seguiu foi um dos capítulos mais sombrios de sua biografia. Mussolini não apenas abandonou mãe e filhos sem qualquer amparo, como, ao chegar ao poder em 1922, ordenou que fossem colocados sob vigilância policial. Documentos do casamento foram sistematicamente destruídos. Apenas um registro judicial em Milão sobreviveu para comprovar a união. Ida morreu em 1937, em uma espécie de prisão domiciliar, sob circunstâncias nunca esclarecidas. Quanto a Benito Albino, internado em um manicômio por insistir em sua filiação, faleceu ali em 1942, vítima de um sistema que preferiu apagar sua existência. Ainda em 1915, recém-divorciado, Mussolini casou-se com Rachele Guidi, sua amante há anos e mãe de Eda, nascida em 1910. Filha de Predapio como ele, Rachele era filha de uma viúva que após a morte da mãe de Mussolini em 1905, mantiveram um relacionamento com Alessandro, seu pai. Juntos teriam mais 4 filhos: Vittorio, Bruno, Romano e Ana Maria entre 1916 e 1929. Uma família que, ao contrário da primeira, seria exibida como pilar da nova Itália fascista. O fim da Primeira Guerra, porém, não trouxe a paz prometida. Pelo contrário, o Tratado de Versalhes e os acordos subsequentes, de 1919 a 1922, deixaram os italianos com a sensação de uma vitória mutilada, expressão cunhada pelo poeta e político Gabriele D'Annunzio. A Itália entrará na guerra em 1915 ao lado da Tríplice Entente com a promessa de anexar territórios do Império Austro-Húngaro, o Tirol do Sul nas Alpes, e as regiões costeiro da Istria e Dálmata no Adriático, áreas que muitos consideravam historicamente italianas. Também ambicionavam o controle da Albânia, outrora sob domínio de potências italianas. Mas a realidade foi amarga. Embora algumas demandas fossem atendidas, a Albânia recuperou a independência, e parte das terras adriáticas foi entregue ao recém-criado Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos, futura Iugoslávia. A economia italiana, já combalida, afundava ainda mais. Para milhões, a vitória tinha gosto de derrota. Foi nesse caldo de frustração que o fascismo de Mussolini encontrou terreno fértil. Entre 1919 e 1922, o movimento evoluiu de um grupo marginal para uma força implacável. Em março de 1919, nascia em Milão os Fasci Italiani di Combattimento, as Ligas Italianas de Combate, um nome que já anunciava sua natureza belicosa. Rapidamente surgiram os Suadristi, os Camisas Negras, milícias paramilitares que no clima explosivo da Europa pós-guerra, espalhavam terror. Seus alvos iniciais foram os eslavos nas cidades italianas,
vistos como inimigos na disputa pelas terras adriáticas. Mas o mais revelador foi o confronto aberto com os comunistas no norte da Itália, especialmente durante a Greve Geral de Milão, em 1920. O socialista que um dia fora Mussolini agora ordenava a repressão violenta contra seus antigos camaradas. Os camisas negras não eram um fenômeno isolado. Seriam os precursores de uma onda de milícias fascistas que assombrariam a Europa na década seguinte, as camisas pardas da SA nazista, os camisas negras de Oswald Mosley na Grã-Bretanha, os camisas verdes da União Radical Iugoslava. Na Itália, porém, eles se tornaram o braço armado de um projeto muito mais ambicioso. Em novembro de 1921, Mussolini fundou o Partito Nazionale Fascista, o Partido Nacional Fascista, a primeira formação fascista a conquistar o poder na Europa. E o fez com uma velocidade estonteante. Nas eleições de 1921, ainda como fasci de combatimento, seu grupo elegeu 35 deputados dentro do Bloco Nacional, em um parlamento profundamente dividido. A instabilidade política, porém, só pioraria. Mussolini, então, adotou uma estratégia ousada, uma insurgência fascista orquestrada para desestabilizar o país e apresentar seu partido não como uma alternativa, mas como a única saída. A situação exigia uma solução radical, e Mussolini soube se apresentar como a resposta inevitável. Em agosto de 1922, a tensão explodiu em caos quando as camisas negras, sob seu comando, tomaram Milan de assalto. Não foi uma simples ocupação, foi uma demonstração calculada de força. Organizações socialistas foram arrasadas, seus líderes espancados ou expulsos, e os fascistas assumiram postos-chave na administração municipal como se já fossem os donos legítimos do poder. O governo em Roma, paralisado pela indecisão, assistiu àquele espetáculo de violência sem reagir. Para Mussolini, a mensagem foi clara: a Itália estava à mercê de quem ousasse tomá-la. E ele não perdeu tempo. Em outubro daquele ano, ordenou a marcha sobre Roma, um avanço coordenado de milícias fascistas vindas não só de Milan, mas de Nápoles, Florença e outras cidades, somando mais de 25 mil homens armados. O plano não era apenas intimidar, mas criar um fato consumado. Mussolini, astuto, não liderou pessoalmente a marcha, em vez disso apareceu em momentos estratégicos, posando para fotografias que o retratavam como condutor daquele movimento irresistível. O teatro funcionou. Em 30 de outubro, o rei Vítor Emanuel III, temeroso de uma guerra civil ou de uma revolução ainda mais radical, entregou-lhe o cargo de primeiro-ministro. No dia seguinte, as camisas negras desfilavam pelas ruas de Roma como se já fossem as tropas vitoriosas de um novo império. A Itália tinha, pela primeira vez na história, um governo fascista. Mas a ditadura não nasceu de uma só vez. Foi um processo meticuloso, quase cirúrgico. Nos primeiros anos, Mussolini agiu com cautela, consolidando seu poder passo a passo. Cada crise era uma oportunidade. Em agosto de 1923, o assassinato do diplomata italiano Enrico Tellini, durante uma disputa de fronteira entre Grécia e Albânia, deu a ele o pretexto perfeito. Em setembro, ordenou a invasão da ilha de Corfu. Embora tenha recuado depois, extorquiu 50 milhões de liras dos gregos e silenciou suas reivindicações sobre as ilhas do Dodecaneso, ainda sob domínio italiano. O golpe foi duplo. Internamente reforçou sua imagem de líder forte, capaz de impor respeito à Itália no cenário internacional. Externamente, mostrou ao mundo que o fascismo não era apenas retórica mas ação. 2 meses depois veio a Lei Acerbo, uma manobra legal que garantia a lista mais votada 2/3 das cadeiras no parlamento. Nas eleições de abril de 1924, embora o pleito não fosse abertamente fraudado, o resultado foi uma farsa democrática. Com a lei em vigor, Mussolini assegurou um controle absoluto sobre a Câmara. A oposição, quando ousava protestar, era esmagada. Em 1926, o último vestígio de pluralismo político foi apagado. Todos os partidos, exceto o Fácio Nacional, foram banidos. A Itália era agora um estado de partido único, e Mussolini, seu líder supremo, e o Duce, título que ecoaria mais tarde na Alemanha, quando Hitler adotaria sua versão teutônica Führer. Mas até que ponto Mussolini foi o arquiteto do fascismo europeu? Não há dúvida de que ele foi sua face mais visível, o estrategista que levou o movimento ao poder e o teórico que em ensaios como a doutrina do fascismo, 1927, deu forma ideológica àquilo que muitos apenas sentiam. No entanto, o fascismo não foi criação de um só homem. Intelectuais como Giovanni Gentili, filósofo e ministro da Educação no início do regime, foram tão cruciais quanto. Foi Gentili quem redigiu o Manifesto dos Intelectuais Fascistas,
1925, assinado por centenas de pensadores italianos, e quem provavelmente esboçou o primeiro rascunho da própria doutrina de Mussolini. Até mesmo Gabriele D'Annunzio, o poeta guerreiro que cunhou a ideia de uma vitória mutilada após a Primeira Guerra, serviu de inspiração para o líder fascista, embora depois se tornasse um crítico do regime. Uma inovação, porém, foi indiscutivelmente sua: a polícia secreta fascista. Em 1927, Mussolini criou a OVRA, Organização de Vigilância e Repressão do Antifascismo, um aparato de terror que chegaria a 50.000 agentes. Sua missão era clara: caçar, intimidar e eliminar qualquer voz dissonante. Raids noturnos, interrogatórios brutais, delações. A OVRA tornou-se o modelo que Heinrich Himmler, chefe da SS nazista, estudaria de perto durante uma visita à Itália. Não por acaso o Gestapo alemão herdaria seus métodos. E enquanto a Europa observava, nem todos condenavam. Winston Churchill, o futuro premier britânico, chegaria a elogiar a ordem imposta por Mussolini, assim como outros líderes ocidentais, impressionados com a aparente eficácia do regime em conter o crime, especialmente na Sicília, onde Cesare Mori, o prefeito de ferro, esmagou a máfia entre 1925 e 1929 com uma campanha implacável. A propaganda fascista explorou esses sucessos, pintando Mussolini como o salvador de uma nação outrora à beira do colapso. Mas seu gênio talvez tenha sido outro: a construção de um culto à personalidade sem precedentes. E o Duce não era apenas um líder, era um símbolo. Jornais, rádios e cinemas repetiam incansavelmente sua imagem, enquanto o lema "Il Duce ha sempre ragione", o líder sempre tem razão, se tornava um mantra nacional. Sua juventude, tinha apenas 39 anos na marcha sobre Roma, era destacada como prova de uma nova era, e sua suposta vitalidade física, fotografado cavalgando, praticando esgrima ou posando sem camisa, alimentava o mito do homem invencível. Esse culto, por sua vez, se estendeu às novas gerações, com organizações juvenis fascistas moldando mentes desde a infância. O esporte, em particular, tornou-se uma ferramenta de propaganda. Em 1928, começou a construção do Foro Mussolini, hoje Foro Itálico, um complexo monumental em Roma, inspirado nos fóruns imperiais, mas dedicado à exaltação do corpo e da disciplina fascista. Estádios, quadras de tênis, academias, tudo projetado para forjar uma nova raça de italianos. Mussolini sonhava com as Olimpíadas de 1940 naquele espaço, que acabariam canceladas e realocadas para Tóquio, mas teve sua revanche em 1934. Quando a Itália sediou e venceu a Copa do Mundo. A final contra a Tchecoslováquia foi mais do que uma partida, foi um triunfo do regime. 4 anos depois, na França, a seleção italiana repetiria o feito, desta vez sob a sombra de um telegrama atribuído a Mussolini: vencer ou morrer. A lenda, verdadeira ou não, servia ao propósito. A cultura, a história, até mesmo a arquitetura foram mobilizadas para sustentar o mito. Roma, com seu passado imperial, era o pano de fundo perfeito. Mussolini se apresentava como o herdeiro de César, reconstruindo não apenas monumentos, mas uma identidade nacional baseada na grandeza perdida. E enquanto a Itália marchava ao som das botas fascistas, a Europa observava, alguns com horror, outros com inveja. O modelo estava lançado. O século XX nunca mais seria o mesmo. Entrado em uma era onde a moral cedia espaço à força bruta, e onde as ambições imperiais se vestiam com a roupagem da modernidade. Mussolini não se contentava em ser um ditador entre muitos, queria ser o arquiteto de um império que ressuscitasse a glória romana, mesmo que sobre ossos e cinzas. E a Etiópia, com sua resistência teimosa e sua soberania incômoda, era o teste perfeito para essa visão. A invasão não foi um ato de guerra convencional, foi um espetáculo calculado, uma demonstração de que a Itália fascista não se curvava às regras de um mundo que, em sua visão, já estava podre. Enquanto a Liga das Nações se debateia em resoluções vazias, Mussolini agia. Tropas italianas apoiadas por tanques, aviões, o que chocaria até mesmo os mais cínicos observadores, gases venenosos, avançavam sobre um inimigo que lutava com lanças, espadas e uma determinação que envergonhava os exércitos civilizados. O imperador Haile Selassie, com sua figura majestosa e discursos inflamados, tornou-se o símbolo de uma resistência que o mundo preferia ignorar. Quando ele subiu ao pódio da Liga das Nações em 1936 para denunciar a agressão italiana, suas palavras ecoaram como um veredicto: é a nós, hoje, será a vocês amanhã. Mas o mundo ouviu e nada fez. As sanções impostas foram tão frouxas que mais pareciam um gesto de cortesia do que um castigo.
A Grã-Bretanha e a França, temerosas de perder Mussolini como um possível aliado contra a Alemanha hitlerista, fecharam os olhos para os crimes cometidos na África. Enquanto isso, na Etiópia, cidades eram bombardeadas, populações inteiras eram dizimadas, e os sobreviventes viam suas terras serem entregues a colonos italianos que chegavam com a promessa de um novo império. Addis Abeba, a capital, foi ocupada em maio de 1936 e Mussolini, em um gesto de triunfalismo grotesco, proclamou do balcão do Palácio Venezia: "Finalmente a Itália tem seu império." O custo, porém, foi alto, e não apenas em vidas humanas. A campanha expôs as fraquezas crônicas do exército italiano: falta de coordenação, equipamentos obsoletos, uma logística caótica e, acima de tudo, uma moral duvidosa. Os soldados que voltavam da Etiópia traziam consigo não apenas as cicatrizes da guerra, mas a certeza de que o regime os havia enviado para morrer por uma causa que, no fundo, nem mesmo os generais compreendiam plenamente. E enquanto Mussolini celebrava sua vitória, a Itália afundava em uma crise econômica que suas políticas corporativistas não conseguiam conter. O sonho imperial, afinal, tinha um preço, e ele seria pago com juros sangrentos nos anos que veriam. Mas o Duce não estava disposto a parar. Se a Etiópia havia sido o ensaio, a Espanha seria o próximo ato. Em 1936, quando o general Francisco Franco deu início à sua rebelião contra a República Espanhola, Mussolini viu uma oportunidade, não apenas para expandir sua influência, mas para testar suas forças em um conflito que ele acreditava antecipava a grande guerra que viria. A Itália fascista enviou tropas, aviões e suprimentos para apoiar os nacionalistas de Franco, transformando a Guerra Civil Espanhola em um laboratório de horrores onde bombardeios aéreos contra civis, como o infame ataque a Guernica, imortalizado por Picasso, se tornaram rotina. Mais uma vez, o mundo assistiu. Mais uma vez, pouco fez. E assim, passo a passo, Mussolini tecia a teia que acabaria por estrangular não apenas a Itália, mas a si mesmo. Cada conquista era uma ilusão, cada vitória, um empréstimo tomado contra o futuro. Porque impérios construídos sobre a violência e a mentira têm uma característica em comum: eles desabam. E quando desabam, arrastam consigo tudo o que tocaram. A Alemanha. Mas a essa altura já não se tratava apenas de uma guerra contra o nazismo, era o desmoronamento definitivo de um sistema internacional que Mussolini havia ajudado a corromper. Porque quando as bombas caíram sobre Varsóvia, não foram apenas os tanques alemães que avançaram. Foi o legado de 2 décadas de impunidade fascista, de tratados rasgados, de populações massacradas em nome de um destino histórico, que na verdade não passava de sede de poder. E aqui está a ironia trágica: o homem que se julgava o arquiteto de uma nova Roma viu seu império desabar em menos de um ano. A Itália, mal preparada e pior liderada, entrou na Segunda Guerra ao lado da Alemanha em junho de 1940, quando a França já estava de joelhos. Mussolini acreditava que a vitória nazista era inevitável, e que bastaria colher os louros sem pagar o preço. Mas a guerra não perdoa ilusões. Na Grécia, as tropas italianas foram humilhadas. Na África, os britânicos esmagaram suas divisões como se fossem papel. Em 1941, a invasão da Iugoslávia revelou-se um pântano de resistência partisa, enquanto a campanha no norte da África se transformava em um desastre logístico. O Duce, que outrora discursava sobre a superioridade italiana, agora dependia de Hitler para salvar suas forças do colapso. Enquanto isso, o racismo que ele tanto ridicularizara nos nazistas voltava-se contra seu próprio povo. As leis raciais de 1938, copiadas da Alemanha para agradar a Hitler, expulsaram judeus das escolas, das profissões, da vida pública. O mesmo homem que já elogiara soldados judeus na Primeira Guerra agora assinava decretos que os transformavam em inimigos do Estado, não por convicção, mas por conveniência. Porque no fim, Mussolini não tinha ideologia, tinha apenas ambição. E quando a ambição esbarra na realidade, o resultado é sempre o mesmo: traição. Em julho de 1943, quando os aliados desembarcaram na Sicília e as cidades italianas começaram a ser reduzidas a escombros, até os fascistas mais fiéis perceberam o óbvio: o regime estava perdido. O Grande Conselho do Fascismo, o mesmo órgão que por anos havia aplaudido cada loucura do ditador, agora o destituía. O rei Vittorio Emanuele III, que por 2 décadas havia se curvado a Mussolini, ordenou sua prisão. Em questão de dias, o homem que jurara governar por 1000 anos foi reduzido a um prisioneiro, transportado em segredo para evitar linchamentos. A Itália finalmente acordava do pesadelo, mas o preço seria alto. Hitler, é claro, não aceitaria a derrota de seu aliado sem vingança.
tropas alemãs ocuparam o norte da Itália, instalando um governo fantoche, a República Social Italiana, com Mussolini como líder de fachada. Mas o Duce já não passava de uma sombra. Seu discurso, outrora inflamado, agora soava como um lamento. As execuções de partisans se multiplicavam, as cidades ardiam, e a cada dia ficava mais claro, a Itália não era mais dele, era dos que resistiam. Quando, em abril de 1945, os aliados avançavam pelo Vale do Pó e a resistência partisa declarava insurreições em Milão e Turim, Mussolini tentou fugir. Vestido com um uniforme alemão, escondido entre soldados em retirada, ele ainda acreditava que poderia escapar, mas a história não perdoa covardes. Capturado por partisans em Dongo, foi reconhecido apesar da disfarce. Não houve julgamento. Não houve última palavra grandiosa. Apenas um pelotão de fuzilamento à beira de um lago, e um corpo pendurado de cabeça para baixo em uma estação de gasolina em Milão, para que todos vissem o fim daqueles que traem seu próprio povo. Assim terminou o homem que sonhara ser um novo César. Não em batalha, não em glória, mas como um cadáver profanado, símbolo de um regime que prometeu grandeza e entregou ruína. A Itália, esmagada pela guerra, levaria décadas para se reconstruir, mas uma lição ficou: o fascismo não morre sozinho. Ele precisa ser enterrado e sua tumba vigiada. Porque a sombra de Mussolini não desapareceu em 1945. Ela rasteja onde quer que a mentira seja vendida como verdade, onde a violência seja disfarçada de ordem, onde a história seja reescrita para absolver os carrascos. E é por isso que hoje, lembrar não é suficiente. É preciso resistir. Sempre. A Alemanha já ardia em guerra, mas a Itália hesitou. Não por prudência, mas por cálculo mesquinho. O Pacto de Aço, assinado com pompa em maio de 1939, era uma aliança de papel. Mussolini observava, aguardava, enquanto Hitler devorava a Europa. O rei Vítor Emanuel III e seus ministros sussurravam cautela, mas o verdadeiro motivo da espera era mais sórdido. O Duce queria entrar na guerra apenas quando a vitória parecesse certa, como um abutre que só desce quando a presa já está moribunda. Paris e Londres, desesperadas, chegavam a oferecer alianças, mas Mussolini as desprezava. Para ele, a Itália não era uma peça no tabuleiro, era o jogador que escolheria o momento exato para dar o golpe. Esse momento chegou em junho de 1940. A Blitzkrieg alemã havia esmagado a França em semanas. Paris estava à beira da queda e o Duce, intoxicado pela ilusão de grandeza, não poderia ficar de fora do banquete. Em 10 de junho, declarou guerra à França e à Grã-Bretanha, como se fosse um general vitorioso e não um oportunista atrasado. As tropas italianas invadiram o sudeste francês, não para conquistar, mas para roubar migalhas do que Hitler já havia derrotado. Mas a ambição de Mussolini não se limitava a escombros alheios. Ele sonhava com o Mare Nostrum, o nosso mar dos romanos, uma nova era em que a Itália dominaria não só as costas da Adriático e do Tirreno, mas também os Balcãs, a Grécia e o norte da África, o que chamava de terceira e quarta margens. Um império de papel, traçado com a tinta da arrogância e o sangue de outros. A Albânia já era sua desde abril de 1939, conquistada em uma operação vergonhosamente fácil, 20.000 homens, aviões modernos, navios de guerra, e uma nação que mal pôde resistir. Londres e Paris, distraídas com as exigências insaciáveis de Hitler, mal piscaram. Mas a Albânia foi só o aperitivo. Depois da queda da França, Mussolini voltou seus olhos para a Grécia. Em outubro de 1940, as tropas italianas marcharam, e foram humilhadas. Os gregos, mal armados mas determinados, empurraram os invasores de volta para a Albânia. Na primavera seguinte, a Iugoslávia, após um golpe pró-aliados, também resistiu. Mais uma vez, o exército italiano mostrou sua verdadeira face, lento, desorganizado, dependente. Tão dependente que Mussolini teve que engolir o orgulho e pedir ajuda a Hitler. E foi aí que o Duce se tornou um fardo. Os alemães, distraídos com os Balcãs na primavera de 1941, perderam tempo precioso. Tempo que poderia ter sido usado para esmagar Moscou antes do inverno russo. Mas Mussolini, em sua ganância, atolou as divisões de Hitler em guerras que a Itália não conseguia vencer sozinha. E o pior ainda estava por vir, o norte da África, onde a incompetência italiana se revelaria em toda sua glória. O plano de Hitler era simples: os italianos avançariam da Líbia em direção ao Cairo e ao Canal de Suez. Depois, quando as divisões alemãs tivessem esmagado a União Soviética, desceriam pelo Cáucaso e fariam um cerco mortal aos britânicos no Oriente Médio. Petróleo, rotas estratégicas, o estrangulamento do Império Britânico,
Tudo estaria ao alcance do eixo. Só havia um problema: o exército italiano. Em 1940, as tropas do Duce foram esmagadas pelos britânicos e pelas forças da Commonwealth, australianos, neozelandeses, sul-africanos, indianos, em Bedafon. Uma derrota tão vergonhosa que Hitler teve que enviar Erwin Rommel para salvar a situação. O Afrika Korps, com seus 30.000 homens e tanques, reverteu a maré, mas a mensagem era clara: sem os alemães, a Itália não passava de um gigante de pés de barro. E mesmo assim, Mussolini insistia em sua fachada de independência. Enquanto seus soldados morriam com armas obsoletas e suprimentos escassos, ele ainda se permitia discordar de Hitler em um ponto crucial: o antissemitismo. Não por humanidade, mas por conveniência. Seu racismo era seletivo, preocupava-se mais com a pureza branca e o declínio demográfico do que com uma perseguição sistemática. Os 50.000 judeus italianos viveram em relativa paz até 1938, quando, para agradar os nazistas, Mussolini importou uma versão edulcorada das leis de Nuremberg, proibições em cargos públicos, restrições a casamentos mistos. Mas eram medidas aplicadas com desdém, mais para a galeria do que por convicção. Tanto que, quando a perseguição nazista se intensificou, muitos judeus fugiram para a Itália, não da Itália. Isso mudaria. Em 1942, enquanto Rommel avançava rumo ao Cairo e o destino da guerra ainda parecia pendurar por um fio, Mussolini não sabia que seu próprio fim já estava escrito, e que seria tão patético quanto seu reinado. O outono de 1942 marcou o início do fim. Entre o final de outubro e novembro, as forças do eixo recuaram pela primeira vez sem perspectiva de recuperação. Não era apenas uma retirada tática, era o colapso de uma ilusão. Enquanto os canhões ainda ecoavam em El Alamein, os aliados desferiram um golpe ainda mais audacioso: desembarques anfíbios em Marrocos e Argélia, territórios franceses sob controle do eixo. A armadilha se fechava. Até a primavera de 1943, com o peso esmagador dos Estados Unidos na balança, alemães e italianos foram empurrados para a Tunísia, onde, em maio, renderam-se em massa. A campanha do norte da África terminara em derrota, e com ela, a última esperança de Mussolini de figurar como um líder vitorioso. Mas os aliados não davam trégua. Antes mesmo de secar a tinta dos acordos de rendição na África, já traçavam o próximo movimento: abrir uma segunda frente na Europa para aliviar a pressão sobre a União Soviética. Churchill sonhava com os Balcãs, mas a lógica fria da guerra impôs outro caminho. A Sicília, a poucas milhas das bases aliadas na Tunísia, era o alvo perfeito, uma ponte para a Itália continental. A Operação Husky começou com um rugido. Em 9 de julho de 1943, bombardeios aéreos arrasaram as defesas italianas. No dia seguinte, 150.000 soldados aliados desembarcaram nas praias do sul e do oeste da ilha. 6 semanas depois, a Sicília era deles. O preço? Divertir divisões alemãs cruciais do fronte oriental, enfraquecendo Hitler onde mais doía. Mussolini nem teve tempo de assistir ao desfecho. Enquanto os aliados ainda lutavam pela ilha, seu próprio regime desabava em Roma. O Duce governara com mão de ferro desde 1922, mas até ditadores dependem de cúmplices. O grande conselho do fascismo, generais, ministros e burocratas que o rodeavam, reuniu-se na noite de 24 de julho, com a Sicília em chamas e a derrota iminente. Quando Mussolini mencionou a possibilidade de Hitler abandonar o sul da Itália para se entrincheirar no centro do país, Dino Grande, seu ex-ministro da Justiça, demitido meses antes por criticar os desastres na África, explodiu. Não foi um debate, foi uma execução política. Às primeiras horas de 25 de julho, o voto foi unânime em sua essência, 19 contra 8. O Duce não tinha mais apoio. Ele ainda tentou blufar, como se a vontade do conselho fosse mera formalidade. Mas no dia seguinte, o rei Vítor Emanuel III, o mesmo monarca que o nomeara 2 décadas antes, o recebeu no palácio com uma ordem seca: estava demitido, prisioneiro antes de sair pela porta. O general Pietro Badoglio, um veterano da Primeira Guerra, assumiu o cargo com uma missão clara: render-se aos aliados antes que a Itália fosse reduzida a escombros. Enquanto isso, Hitler já sabia o que veria. Os alemães não confiavam em Badoglio nem em qualquer italiano. A Operação Hache foi ativada em 3 de setembro, o mesmo dia em que os aliados pisaram no continente italiano. O armistício havia sido anunciado, a traição consumada. Em questão de horas, divisões alemãs inundaram o norte da Itália, desarmando soldados italianos e assumindo o controle. Roma foi ocupada. O governo de Badoglio fugiu para o sul.
deixando para trás um país dividido. Ao norte, a resistência fascista, ao sul, a colaboração com os aliados. E no meio, uma guerra que se arrastaria por meses em Monte Cassino, onde cada metro de terra seria disputado com unhas e dentes. Mas havia um detalhe que Hitler não poderia ignorar: Mussolini ainda respirava. Preso no Hotel Campo Imperatore, nos picos rochosos do Gran Sasso, ele era um trunfo, ou um cadáver inconveniente. Os nazistas precisavam dele vivo não por lealdade, mas por cálculo. Um fantoche em Salo, no norte, daria legitimidade à ocupação alemã e enviaria um recado aos aliados do eixo na Europa Oriental. A Alemanha não abandonaria seus parceiros, mesmo que tivesse que arrastá-los à força. A missão coube a Otto Sorzeni, um comandante das SS especializado em operações impossíveis. Em 12 de setembro de 1943, seus paraquedistas pousaram no alto da montanha, enquanto o outro grupo tomava os teleféricos que levavam ao hotel. Em minutos, os guardas italianos, mal armados e menos motivados, foram neutralizados. Mussolini, atordoado, foi arrastado para um pequeno avião que o levou para longe dos Alpes. Até Churchill, seu inimigo jurado, admitiu: foi uma façanha de audácia extraordinária. Mas a liberdade de Mussolini era uma farsa. Levado à Toca do Lobo, o quartel-general de Hitler na Prússia Oriental, ele ouviu a sentença. Não era mais o líder da Itália, mas de um Estado fantasma, a República Social Italiana, com capital em Salo. Um governo de fachada, enquanto os nazistas anexavam o nordeste do país, justamente as terras que a Itália reclamara após a Primeira Guerra, e cuja perda havia alimentado o mito do Vitória Mutilata. A ironia era cruel. O fascismo nasceu da humilhação de Versalhes. Agora, Mussolini assistia à humilhação final, reduzido a um boneco nas mãos de quem um dia chamara de aliado. Enquanto a Itália que um dia jurara ressuscitar se desintegrava sob as botas estrangeiras, Mussolini retornava ao país não como um conquistador, mas como um espectro. Seu último refúgio foi uma vila à beira do lago de Garda, em Gargnano, onde o ar fresco das montanhas contrastava com o sufoco de sua própria irrelevância. Ali, entre os muros que mais pareciam uma prisão dourada, ele e Clara Petaxi viviam sob a vigilância implacável da SS. Cada carta lida, cada palavra monitorada, cada movimento controlado. Não era mais o Duce que comandava destinos, mas um prisioneiro de luxo, um homem cuja única autoridade se resumia a assinar papéis que os nazistas já haviam decidido. Em janeiro de 1945, em uma entrevista que soava como um epitáfio prematuro, ele confessou o óbvio: não passava de um cadáver ambulante, um fantoche à espera do veredito final. E o veredito não demoraria. Enquanto isso, a Itália sangrava. Os aliados, após consolidarem suas posições no sul, travavam batalhas brutais em Anzio e Monte Cassino, um banho de sangue que só terminaria em maio de 1944, quando as forças americanas e britânicas finalmente rompem as defesas alemãs. Roma, libertada em 4 de junho, torna-se o primeiro grande símbolo da derrota do eixo na Europa, 2 meses antes de Paris e Varsóvia. Mas a vitória não trouxe alívio. Com a abertura da frente ocidental na Normandia, a Itália deixa de ser prioridade. O avanço aliado desacelera, enquanto os bombardeios sobre o norte, agora transformado em alvo estratégico, intensificam-se. E no silêncio entre as explosões, os nazistas estendem sua sombra mais sombria. A solução final chega à Itália. Até então, as comunidades judias de Roma, Milão, Gênova, Florença e Veneza haviam escapado do pior. O fascismo italiano, apesar de seu antissemitismo tardio, nunca adotará o extermínio sistemático. Mas com a Operação Ache, em outubro de 1943, a SS invade o país e começa a caça. Milhares são presos, enviados para Auschwitz em trens que cortam a noite como carruagens da morte. Yet, em um ato de resistência silenciosa, o povo italiano se interpõe. Mais de 40 mil judeus, 80% da população judia do país, sobreviverão, salvos por vizinhos padres desconhecidos que arriscaram tudo para esconder, forjar documentos, desviar olhares. A Itália que um dia aplaudira o Duce, agora o traía com atos de humanidade que ele jamais compreenderia. Em abril de 1945, o fim se aproxima como um trovão. Enquanto as tropas aliadas lançam a Operação Grapechot, uma investida maciça para romper as linhas góticas, última barreira antes da planície da Lombardia, Mussolini, em pânico, abandona Gargnano rumo a Milão. Ao contrário de Hitler, que escolheria o suicídio como saída, ele ainda alimenta a ilusão de que poderia negociar. Sonha com a intercessão do arcebispo Alfredo Schuster, com um acordo que lhe poupe a forca.
Mas os partisans comunistas que há anos lutavam nas montanhas contra os nazifascistas, não estão dispostos a barganhar. Em 25 de abril, Schuster se encontra com Mussolini, mas a reunião é um fracasso. Os representantes da resistência exigem uma rendição incondicional. O Duce hesita, talvez temendo que os alemães o matem antes que os aliados o julguem. Ou talvez, no fundo, ainda acreditasse em algum milagre. Não haveria milagre. Na madrugada de 27 de abril, ele e Clara Petaxi fogem de Milão, em uma coluna de carros, rumo à fronteira suíça. Sonham com a neutralidade de Franco com o exílio em Espanha, onde o caudillo, que um dia receberá sua ajuda na guerra civil, poderia lhes oferecer asilo. Mas o destino os aguarda em Dongo, às margens do Lago de Como. Ali, partisans comunistas os interceptam. Não há fuga possível. Walter Aldizio, comandante da resistência, não tem intenção de entregá-lo vivo aos aliados. A justiça para ele não seria um tribunal em Nuremberg, mas um pelotão de fuzilamento. No dia seguinte, 28 de abril, Mussolini e Clara são levados para Giulino de Mesegra. Sem cerimônias, sem discursos, são postos contra um muro e metralhados. Ele morre aos 61 anos, não como um herói, não como um mártir, mas como que sempre fora no fundo. Um homem pequeno, consumido por sua própria ambição. Seus corpos, junto aos de outros hierarcas da República de Salo, como Nicola Bombaxi e Alessandro Pavolini, são jogados em um caminhão e levados para Milão. Na manhã de 29 de abril, são pendurados de cabeça para baixo na Piazzale Loreto, o mesmo local onde, um ano antes, os fascistas haviam exposto os corpos de partisans executados. A multidão não poupa insultos nem pedras. A Itália finalmente cuspia sobre o cadáver de seu algoz. Um dia depois, Hitler se mata em Berlim. 2 dias mais tarde, o grupo de exércitos alemão se rende na Itália. Em 8 de maio, a guerra na Europa termina. Mas a história de Mussolini não acaba ali. Seu corpo, retirado do cadafalso, é enterrado em uma cova sem marca no cemitério de Musocco, ao norte de Milão. Mas a Itália não esquece tão fácil. Em 1946, durante a Páscoa, um fascista chamado Domenico Lexisi, com a ajuda de 2 frades franciscanos, desenterra os restos do Duce. Começa então uma odisseia macabra. A ossada é transportada de esconderijo em esconderijo, uma vila, um convento, enquanto as autoridades tentam rastreá-la. Em algum ponto do caminho, uma perna se perde. Só anos depois o governo consegue recuperá-lo, escondendo-o em um mosteiro rural nos arredores de Milão. O capítulo final só se fecha em 1957, quando o primeiro-ministro Adonis Zoli, nativo da mesma Romagna que criará Mussolini, autoriza que seus restos sejam finalmente depositados na cripta da família, em Predapio. O fascismo estava morto, mas sua sombra ainda se estendia. A Democracia Cristã, herdeira do Partido Popular Italiano de 1919, que ironicamente fora dividido entre apoiadores e opositores do Duce, dominaria a política italiana nas décadas seguintes, pendendo para a direita. E os anni di piombo, os anos de chumbo das décadas de 1970 e 1980, provariam que as feridas da Itália ainda supuravam: terrorismo, sequestros, assassinatos políticos. O país que Mussolini prometeu unificar sob a bandeira do fascismo agora se desgarrava em violência, como se o fantasma do Duce ainda sussurrasse nos ouvidos daqueles que, mesmo depois de tudo, não haviam aprendido a lição. A Itália mergulhou em um vórtice de anarquia onde a lei era ditada não pelo Estado, mas por facções extremistas, da ultradireita nostálgica do fascismo à ultraesquerda revolucionária, sem esquecer as máfias, que sempre souberam aproveitar o vazio do poder. O clima político lembrava, de forma assustadora, os anos entre 1919 e 1922, quando o caos pavimentou o caminho para que Mussolini, com sua retórica de ordem e grandeza, se apoderasse do destino da nação. Como se a história, em sua ironia cruel, tivesse decidido repetir o script, só que desta vez com atores diferentes, mas o mesmo enredo de instabilidade e desespero. E as cicatrizes econômicas? Essas nunca sararam. A Itália do pós-guerra herdou os mesmos desequilíbrios que assombravam o país antes e durante o fascismo. O Sul empobrecido, esquecido, enquanto o Norte prosperava. Uma divisão que não era geográfica, mas uma ferida aberta na carne da nação. Não é à toa que nas últimas décadas, o pêndulo político italiano voltou a oscilar perigosamente para a direita, com partidos que, embora se vistam de modernidade, carregam no DNA o espectro do neofascismo. A história, mais uma vez, parece zombar daqueles que acreditavam ter enterrado o passado para sempre. Benito Mussolini não foi um homem simples.
Foi um gigante ou um monstro, dependendo do ângulo em que se olha. Arquiteto do fascismo, o primeiro a transformar uma ideologia de massa em um regime corporativista que pretendeu reescrever as regras da política europeia. Intelectual, escritor, estrategista, ele sonhou com uma Itália renovada após décadas de instabilidade desde a unificação, oferecendo uma alternativa ao comunismo que engolia a Rússia. Seu projeto era ambicioso, quase poético em sua retórica. Uma terceira via entre o capitalismo liberal e o marxismo, uma nação forjada na disciplina no trabalho, na glória imperial. Mas aqui está o paradoxo. O mesmo homem que se apresentava como um visionário, um filósofo da ação, revelou-se, com o tempo, uma figura grotesca. Seu culto à virilidade beirava o ridículo, peito estufado, discursos inflamados, poses teatrais que hoje parecem caricaturas de um ditador de ópera bufa. E quando a guerra chegou, sua incompetência militar se tornou um fardo até para seus aliados. O exército italiano, mal equipado, mal liderado, desmoronou em todos os frontes. Na África, na Grécia, na Rússia, as tropas de Mussolini foram varridas como folhas secas pelo vento até que os alemães, os mesmos que ele havia cortejado com tanto fervor, tivessem que intervir para salvar os restos de seu império de papel. A ironia final? Em setembro de 1943, foi preciso que Hitler enviasse paraquedistas para resgatá-lo de seu próprio povo, reduzindo Duce, nos últimos 18 meses de vida, a um fantoche humilhado, um rei sem coroas em um reino de sombras. No entanto, subestimar Mussolini seria um erro. Ele não foi Hitler. Seus delírios racistas, embora presentes, nunca atingiram a escala industrial do Holocausto. Mas isso não o absolve. Suas políticas coloniais na África, com o uso de gás mostarda na Etiópia, os campos de concentração na Líbia, as represálias brutais contra civis, provam que a barbárie não precisa de uma ideologia tão sistemática quanto a nazista para ser letal. Ele pode não ter arquitetado um genocídio em massa, mas seu regime semeou morte, sofrimento e uma herança de ódio que ainda ecoa nas margens do Mediterrâneo e no chifre da África. Então, como julgar um homem assim? Um idealista que se tornou um tirano? Um intelectual que se afogou em sua própria retórica? Um líder que prometeu grandeza e entregou ruína? A Itália ainda debate essas questões, porque Mussolini não é apenas história, é uma sombra que se recusa a desaparecer. E a pergunta que fica no ar, incômoda, é, afinal, o fascismo italiano foi realmente diferente do nazismo? Ou foi apenas uma máscara menos grotesca para a mesma face da opressão? A resposta talvez esteja não nos livros, mas nas cicatrizes que ele deixou para trás.